Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Eu vi a cidade santa, Nova Jerusalém, descendo do céu de junto de Deus, ornada como a noiva que se preparou para o seu noivo. Apocalipse 21, verso 2. Iniciemos com o nosso sinal da fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E com essa paz de Cristo, que nós vamos dar um para o outro aqui, vamos selar com esse shalom. Em Cristo toda graça, todo louvor, toda honra. E nós vamos iniciar pedindo primeiramente, fazendo o nosso ato de contrição, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria e aos anjos e santos, a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Agora coloque a mão no peito assim, comigo, e com um bom propósito de fazer uma boa confissão depois com o sacerdote, diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura da profecia de Ezequiel, capítulo 47, verso de 1 a 2, ponto 8 a 9, ponto 12. Naqueles dias, o homem fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água da sua parte subterrânea da direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente, a água corria do lado direito do templo, a sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte e fez-me dar uma volta por fora até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Então ele me disse: estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar e elas se tornarão saudáveis. Aonde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida aonde chegar o rio. Nas margens junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédio. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 45. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. Reze comigo. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. O Senhor para nós é refúgio e vigor.
sempre pronto, mostrou-se um socorro na angústia. Assim não tememos se a terra estremece, se os montes desabam caindo nos mares. Reze comigo. Os braços de um rio vêm trazer alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Os braços de um rio vêm trazer alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, ele vem ajudá-la. Reze comigo. Os braços de um rio vêm trazer alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo. Reprime as guerras na face da terra. Reze comigo. Os braços de um rio vêm trazer alegria, à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. Evangelho segundo João, capítulo 2, verso 13 a 22. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Esta casa eu escolhi e santifiquei para nela estar meu nome para sempre. Segundo Crônica 7:16. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se de que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje, portanto, celebramos a festa da dedicação da Basílica do Latrão, a Basílica de São João do Latrão, como é conhecida, que foi a primeira igreja construída em Roma por Constantino, esse bom imperador, que tinha sua mãe que era cristã, e ele próprio se converteu ao cristianismo. E vamos elogiar o que fez Constantino pela Igreja Católica, pela Igreja Cristã, e não criticar como muita gente faz aí. Deveriam criticar Nero, que perseguiu a Igreja, e tantos outros imperadores que perseguiram a Igreja, não aqueles que ajudaram a Igreja, como foi o caso de Constantino. E a Catedral da Basílica do Latrão
é justamente a catedral do bispo de Roma, o Papa. Os templos de pedra são um sinal da presença de Cristo. Latrão, era o sobrenome, vamos dizer assim, de uma das antigas famílias romanas, cujas propriedades foram confiscadas na época do Nero. Esse sim, o grande perseguidor, um demônio contra justamente o cristianismo, perseguiu a igreja, matou, torturou muitos cristãos. No século IV, o imperador Constantino doou parte dessas terras ao bispo de Roma, ao Papa, para edificar aí a primeira catedral cristã. É considerada a igreja mãe de Roma. Vamos hoje olhar para Roma com um olhar de alegria. Vamos hoje buscar receber as bênçãos do Papa, que nesse dia tem uma bênção especial para aqueles que recebem essa bênção, uma indulgência plenária. Toda a bênção do Papa ao vivo, ao vivo, estando presencialmente, ou pela televisão, pelo rádio, recebe uma indulgência plenária quem receber. Portanto, você vê muitas vezes pessoas correndo para receber a bênção do Papa, porque são pessoas ligadas na fé católica. Elas sabem que a bênção do Papa lhes dá uma indulgência plenária dos pecados já confessados. E a primeira leitura da profecia de Ezequiel, capítulo 47, verso de 1 a 2, pulando aí até o versículo 12. O homem fez-me voltar até a entrada do templo, e aí a palavra templo, que é onde justamente sai essa água pura, essa água subterrânea, é no templo que deve estar voltado justamente o altar de Deus, e a presença de Deus nos chama, nos dá esse convite. Hoje, quando celebramos justamente a Basílica de Ladrão, é esse convite que devemos ter de Deus para o templo. Ladrão simboliza todos os outros templos católicos, onde está a presença viva de Jesus presente na Eucaristia, onde corre justamente essa água pura do qual vai falar a primeira leitura, da água inclusive de onde surge o nosso batismo, onde surge o batismo que nos dá justamente a oportunidade de vivenciarmos a nova aliança derramada pelo sangue de Jesus, onde celebramos justamente a alegria de podermos participar do convívio de Deus na nossa vida. Deus nos chama a essa busca constante de encontrá-lo no templo. E Jesus se faz presente no templo, assim como na Basílica de Ladrão, como em todos os templos, onde justamente ele se faz presente na Eucaristia. Nós vamos atrás de nos banharmos dessas águas, como diz na primeira leitura, porque dessas águas vem o nosso alimento que nos sustenta, Jesus Cristo presente no altar. Dessas águas vem o nosso remédio, o remédio que nos purifica, nos cura de todo o pecado, da mancha do pecado, das feridas da alma e do corpo. E o Salmo responsorial, o Salmo 45, os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. Essa é a conclusão que nós tiramos quando nós rezamos esse refrão, justamente falando dessas águas, essa água viva que é Jesus presente na Eucaristia. E João, hoje no Evangelho, capítulo 2, verso 13 a 22, estava próximo ali a festa da Páscoa dos judeus, e Jesus vai subir até Jerusalém. E no templo, aí, a presença do templo, como hoje nós celebramos a Basílica de Ladrão, no templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas, de pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Jesus vai fazer uma limpeza, vai mostrar o lado da justiça divina, porque Deus, ele se vingará daqueles que justamente fazem da casa de Deus uma casa de comércio, como Jesus vai justamente censurar. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas. Vamos ver essa cena assim.
aquela limpeza que nós precisamos fazer dentro do nosso coração. Jesus Cristo, ele se faz presente na Eucaristia. O templo é a marca da pedra, a marca da aliança de Deus, porque a pedra simboliza justamente essa igreja que Cristo deixou. E Jesus Cristo está aqui hoje renovando a igreja. Ali eles vendiam pombas e Jesus vai dizer: tirai isto daqui, não façais da casa de meu Pai uma casa de comércio. A casa de Deus é uma casa de oração. Vamos lembrar disso? E seus discípulos lembraram-se mais tarde o que a Escritura dizia: o zelo por tua casa me consumirá. O zelo por tua casa me consumirá. Vamos ter esse zelo diante de duas situações. Do zelo da casa de Deus, que é o templo, e de nossa casa, que vamos preparar para Deus, que é o nosso coração. O zelo pela casa de Deus é de não tornar da casa de Deus um comércio, muitas vezes. E quantas igrejas que se dizem igrejas se tornaram comércio, não é verdade? Muitos até botam como comercial: aqui fazemos milagre em nome de Jesus, aqui acontecem milagres, venham aqui. Isso aí é comércio. Não vamos fazer da casa de Deus, casa de oração, um comércio. Portanto, vamos ter cuidado de Santa Gertrudes, que quando ela foi em direção a uma igreja, ela quis chegar nessa igreja que era parecida com a igreja católica, e ela quis ir nessa igreja, na direção dessa igreja, para ir na direção do Santíssimo Sacramento da Eucaristia. E ela percebeu, porque o anjo lhe disse: retira-te daí, porque nessa igreja não tem o Santíssimo Sacramento, ou seja, não tem a Santíssima Presença de Jesus na Eucaristia. E ela, percebendo, deu a volta e saiu correndo. Devemos sair correndo de onde Jesus não se faz presente na Eucaristia. E devemos também ter esse zelo pela nossa casa, que é o zelo pelo nosso coração, essa limpeza que precisamos fazer todos os dias. Então os judeus vão perguntar a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? E ele vai responder o quê? Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Jesus Cristo quer sim inaugurar um novo templo. É o templo de sua presença, o templo onde ele se faz presente na Eucaristia, o templo onde nós vamos nos alimentar dele. 46 anos, eles vão dizer, foram precisos para a construção deste santuário, e tu levantarás em 3 dias. Mas Jesus vai dizer o quê? Por suas atitudes e palavras, o Mestre esclarecia a seus discípulos que ele, Jesus, é o novo templo, o templo da aliança de Deus, a morada do Altíssimo entre nós. Como está em João 1, verso 14, é por Cristo, com Cristo e em Cristo, como nós falamos em cada celebração, que nós levantamos os verdadeiros louvores a Deus que se eleva para nos salvar. Ele derramou seu sangue, e nós, uma vez que ele derramou, uma única vez seu sangue, nós renovamos seu sofrimento, nós renovamos seu sacrifício pela remissão de nossos pecados. Naturalmente, o povo, para se congregar, necessita de igrejas físicas, mas estas só têm sentido quando tem a presença de Jesus na Eucaristia, quando movida e animada pela presença do Espírito Santo. Onde está Jesus na Eucaristia, lá está o Espírito Santo. As igrejas de pedra ou tijolo são, portanto, um sinal da presença de Cristo. Vamos hoje nos alegrar celebrando essa igreja, onde Jesus deu sinal para nós de que ali ele está presente, como está presente em todas as igrejas, onde se move, onde se levanta uma igreja com o altar da Santíssima Eucaristia. Celebremos em comunhão com as comunidades cristãs esse momento, com as comunidades cristãs do mundo inteiro. Vamos lembrar as comunidades eclesiais de base, que muitas vezes estão tão longe no interior, onde não há sacerdote para celebrar, mas eles mantêm-se fiel à Igreja Católica. Eles formam lideranças capazes de levar adiante até o sacerdote vir da comunhão, até o sacerdote chegar e fazer também a confissão. Eles também continuam sendo celebrantes. Muitas vezes pessoas da própria comunidade celebram naquele culto de alegria com a comunidade.
Quando Jesus ressuscitou, então, os discípulos vão lembrar-se do que ele tinha dito e vão acreditar na Escritura e na palavra de Deus. O zelo por tua casa me devora. Vamos pedir que Deus nos dê esse zelo, primeiramente no zelo pelo nosso coração, depois vamos pedir esse zelo pelo nosso irmão também. Vamos formar uma igreja dentro de nossa casa. Vamos fazer uma igreja, formar uma igreja também na unidade com a nossa família e com a nossa comunidade. Vamos fazer uma comunidade com a sociedade que precisa também de sinais da presença de Jesus. Divino Mestre, Jesus Cristo, não toleraste a exploração que se praticava na casa de teu Pai. Por isso, indignado, expulsaste do templo os vendilhões inescrupulosos. Ensina-nos, Senhor, a devolver à igreja seu verdadeiro sentido, a saber, ocasião e lugar de comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Ensina-nos, Jesus, a ser igreja. Prepara, Jesus, o nosso coração como um altar para te receber. Limpa-nos, Jesus, porque queremos ser também tua igreja. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração, quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Já rezou as laudes hoje? Vamos abrir a Bíblia. Hoje é dia de celebrarmos juntos a festa de comemoração da dedicação da Basílica de Ladrão. Vamos fazer isso nas laudes. Nós vamos lembrar lá também a memória e vamos rezar as antífonas deste dia. Portanto, vamos rezar com toda a igreja, porque essas antífonas e esses salmos nós rezamos com toda a igreja universal do mundo inteiro. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like. Inscreva-se, toque no sino das notificações. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. Que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.